Vamos agora resolver um problema que à primeira vista parece mais complicado que o anterior, da haste retilínea. No caso agora, a gente vai determinar o campo elétrico de um anel. Em princípio ele parece mais complicado, mas a gente vai ver que a solução é bem mais simples. A figura abaixo mostra um anel de raio R uniformemente carregado com uma carga Q. Determine o campo elétrico a uma distância z do centro do anel em um ponto situado sobre o eixo do mesmo. Então é essa situação aqui. Nós temos um anel, esse anel está carregado, né, com uma carga que está uniformemente distribuída sobre o mesmo, e nós queremos saber qual é o campo elétrico em um ponto situado a uma distância z do centro do anel em um ponto situado sobre o eixo do anel. O que é o eixo do anel? É a linha que passa pelo centro do anel e é ortogonal ao plano do anel. Antes da gente partir para o cálculo, eu vou primeiro mostrar um programa de computador em que a gente pode observar uma animação tridimensional desta situação. Meu programa está em Python, só que em vez de instalar, de procurar alguma versão de Python que por acaso venha a rodar no meu tablet, em vez disso eu estou usando um website, eu não preciso fazer nenhuma instalação, já tenho tudo pronto para mim. O site que eu estou usando, se alguém tiver interessado, é trinket.io. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho um programa em Python. Python é uma linguagem de programação bastante utilizada em diversas áreas, inclusive vocês podem, digamos, tem muitos pacotes para resolver problemas científicos com Python. E aqui eu estou usando um pacote chamado de VPython. Sim, o VPython permite a gente gerar com facilidade figuras tridimensionais para uso em física. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a programação. Quem sabe depois no futuro eu venha mostrar alguma coisa sobre isso, mas em princípio o que eu quero mostrar aqui, espera lá, deixa eu mostrar aqui o anel carregado e um único ponto sobre o anel. Então, aqui eu tenho o anel, e eu tenho um ponto. Espera lá, vamos observar aqui de outra forma. Então, eu tenho o anel e eu tenho um ponto pronto. Então eu tenho um anel e eu tenho um ponto aqui, né? Esse ponto que está em branco, essa bolinha em branco aqui, é o ponto que está a uma distância z do eixo do anel. Então em azul aqui está o eixo do anel, essa é a distância z. E aqui eu também tenho identificado um elemento de comprimento do anel, está bem aqui em branco. Então esse é um elemento de comprimento do anel e eu tenho campo elétrico produzido no ponto no qual eu quero determinar o campo do anel, mas agora eu tenho campo produzido somente por esse elemento de comprimento do anel. Então aqui eu tenho um pequeno pedacinho aqui branco do anel e olha só, o campo tem a direção da linha que liga o elemento ao ponto no qual eu quero determinar o campo. O campo é essa seta aqui em azul. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver qual é a melhor forma de eu voltar.
Só um momento. Deixa eu descartar isso aqui. Sim, então estamos de volta aqui no programa. E olhem só. Lá. Aqui. Esse é o campo elétrico gerado por esse elemento. Então essa seta aqui é o campo elétrico gerado por aquele elemento que está identificado em branco no anel. Agora vamos considerar um outro ponto, só que eu vou escolher um ponto que está diametralmente oposto a esse ponto que está indicado aqui. Então deixa eu colocar aqui 2 pontos agora. Pronto. Me desculpem, eu não queria dizer ponto, eu queria dizer elemento de comprimento do anel. Então eu tenho agora 2 elementos de comprimento do anel. São esses 2 elementos aqui que eles estão diametralmente opostos, né? Tem um elemento branco aqui em cima e outro embaixo aqui no anel. E olhem só o que aconteceu agora com o campo elétrico quando eu vou e eu somo o campo desses 2 pontos. O campo agora ele tem a direção do eixo do anel. O que aconteceu? Vamos fazer aqui um gráfico. Vou ver como é que a gente pode fazer isso. Vou fazer um gráfico aqui para a gente entender o que está acontecendo. Vou pegar esses 2 pontos que estão indicados aqui. Tá? Deixa eu escrever na tela. Então, esses 2 elementos. Eu tenho aqui um elemento acima do ponto do qual eu quero determinar o campo, e o campo elétrico dele tem essa orientação, né? O campo elétrico sempre tem a orientação da linha que liga o elemento de comprimento, o elemento de carga do anel, né? E o ponto no qual eu quero calculá-lo. Aí a mesma coisa aqui. Um detalhe, a distância desses 2 elementos ao ponto no qual eu quero calcular o campo, eu vou chamá-la de R minúsculo, ela é exatamente a mesma para o elemento superior e para o elemento inferior. Aliás, ela é exatamente a mesma para qualquer ponto do anel, porque esse ponto no qual eu quero calcular o campo, ele é um ponto situado sobre o eixo do anel. Qualquer ponto que eu pegue aqui vai ter exatamente a mesma distância, né? Qualquer elemento do anel, né, que eu pegue vai estar situado exatamente a mesma distância do ponto no qual eu quero calcular o campo elétrico. Como o anel está uniformemente carregado, todos os elementos têm exatamente a mesma quantidade de carga e vão produzir campos com exatamente a mesma intensidade. Mas vamos considerar esses 2 aqui. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode identificar que o campo, vamos supor, esse campo superior aqui, ele pode ser decomposto em 2 componentes ortogonais, né? Uma componente que é ortogonal ao eixo do anel e uma componente que é paralela ao eixo do anel. Então eu tenho uma componente, vamos chamar a componente que é paralela ao eixo do anel de EX, e a outra componente de E ortogonal. Aí o que vai acontecer com o elemento que está localizado embaixo? Né? O que vai acontecer com outro campo elétrico? Na verdade, o campo elétrico que aponta para baixo é o campo elétrico do elemento superior. Então, o que vai acontecer com ele? Eu tenho o campo ortogonal dirigido para baixo e um campo paralelo, ou EX, aqui que tem a direção do eixo do anel. O que acontece aqui é que esses 2 campos
ou essas duas componentes verticais que eu acabei de desenhar, elas têm exatamente o mesmo módulo, os mesmos módulos, né, as componentes verticais, porém sinais contrários. Então essas duas componentes elas vão se cancelar uma a outra e só vai sobrar o campo na direção do eixo do anel. Como para qualquer elemento do anel que eu pego, sempre vai existir um outro elemento diametralmente oposto. Então aqui, exatamente como esses dois aqui, sempre vai existir um ponto diametralmente oposto. O resultado é que o campo elétrico sempre vai ser, para qualquer par de elementos diametralmente opostos que eu pegar, ele sempre vai ter a direção do eixo do anel. Tá? Consequentemente, para eu calcular o campo elétrico resultante do anel, tudo que eu preciso fazer é somar as componentes na direção do eixo do anel. Só isso. Vamos voltar para o nosso programinha aqui. Vou colocar mais alguns elementos, né? O que a gente vai ter que fazer? Dividir uma grande quantidade de elementos, o anel todo aqui. Então, nós vamos, em vez de ter só 2 elementos, vamos colocar aqui 50 elementos. Então, nós vamos ter agora 50 elementos. Pronto. Então, nós temos agora 50 elementos de comprimento no anel. Deixa eu girar um pouco o anel para vocês verem melhor. Pronto, está aqui. Então o anel está sendo formado por uma grande quantidade de elementos de comprimento. E aí o campo elétrico total, ele é a soma do campo elétrico de cada um desses elementos. Basta a gente considerar que cada um dos elementos de comprimento do anel é uma partícula. Então vamos agora voltar para o nosso quadro para nós encontrarmos a solução matemática do problema. Então aqui está o anel, vamos selecionar um elemento de comprimento do anel. Esse elemento de comprimento do anel, ele tem uma carga dQ, e o campo elétrico que ele vai produzir, tem essa direção aqui. Onde eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, que é o mesmo ângulo que está aqui embaixo, né? Então, esses dois ângulos aqui são iguais. Esse aqui é o campo elétrico, né? Ele tem uma intensidade E, e o que eu tenho aqui é a componente X desse campo elétrico, né? Tá? É a componente do campo que eu preciso somar. É o que vai sobrar na hora que a gente for somando todos os campos, devido à simetria que eu apresentei ainda há pouco. Então, essa componente aqui, tá? É fácil vocês verificarem que ela é E cosseno de θ, né? A componente X desse campo. Eu estou usando a letra X aqui, apesar da distância do ponto ao centro do anel, no problema ela é chamada de Z. Assim, então essa distância aqui é Z, aqui é R, e aqui é R grande, que é o raio do anel. Sim, então o que a gente deve fazer? Aliás, um detalhe, o campo elétrico aqui não é E, é DE, é o campo elétrico do elemento do anel, e não do anel todo, né? O campo elétrico ele vai ser integral, e notem que eu estou somando só componentes. Isso aqui é só a componente X, né? Então ele vai ser a integral do DE cosseno de θ, onde DE é o campo elétrico de um elemento do anel. Ele é o campo elétrico de uma carga pontual. É constante eletrostática
valor da carga sobre a distância do elemento ao ponto no qual eu quero calcular o campo. Quer dizer, é a distância deste ponto aqui, que é o elemento, ao ponto no qual eu quero calcular o campo, que é a distância R. Então vai ser R ao quadrado, né? Pronto. Então, vamos agora calcular o cosseno de θ. O cosseno de θ, ele é o cateto adjacente, que é Z, sobre a hipotenusa, que é R. Então é Z sobre R. Então isso significa que eu posso escrever o campo elétrico DE como sendo K dQ, aí fica não é isso, DE já está bem aqui, né? O que eu quero é calcular, vamos montar a integral logo, né? Quero calcular o campo elétrico resultante, que vai ter a direção do eixo do anel. Ele é o DE, que é K dQ sobre R ao quadrado, vezes o cosseno de θ, que é Z sobre R. Aí notem que K, Z e R são constantes. E aí vai ficar aqui a integral de dQ. A integral de dQ, ela é a soma das cargas de todos os elementos que compõem o anel. Lembrem a figura que eu mostrei na animação 3D ainda há pouco? Então, eu tinha uma série de elementos compondo o anel todo, né, dividido o anel em elementos na última imagem que eu mostrei. Então agora eu tenho a soma de todos os elementos que compõem o anel, quer dizer, eu vou ter a carga total do anel. Então isso aqui vai dar KZ sobre R ao cubo vezes a carga total do anel Q. Então esse aqui é o campo elétrico que tem a direção do eixo do anel. Então é o campo elétrico resultante. KZ Q sobre R ao cubo. Aqui, R, ele não é um dos dados do problema, né? O R, ele é essa distância de qualquer pedacinho do anel, de qualquer elemento do anel, ao ponto no qual eu quero calcular o campo, que é a mesma, tá? Vamos nos certificar disso, é a mesma para qualquer ponto que eu pegue aqui. Qualquer ponto vai estar situado exatamente a mesma distância do ponto no qual eu quero calcular o campo. Sim, mas aí os dados do problema são o raio do anel, a carga e a distância Z sobre o eixo do anel. Então eu vou escrever o R como função de R e de Z, aplicando o teorema de Pitágoras. Então R, ele é R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a meio. Então vamos substituir isso aqui para a gente chegar na expressão final. Então o campo elétrico, eu não vou nem mesmo colocar o índice X, porque na verdade eu já sei que esse vai ser o campo elétrico resultante. Ele é KZ Q sobre o R ao cubo, que é R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a meio. Então aqui vai ficar elevado a 3 meios. Pronto. Então essa aqui é a solução do problema. Como a gente fez nos problemas anteriores, vamos novamente ver o que acontece em uma situação limite. Vamos considerar agora que o anel tem raio muito pequeno.
Então vamos ver o que acontece quando o raio do anel tende a zero, né? Se o raio do anel tende a zero, o que deve acontecer? O anel ele vai ser aproximadamente uma partícula, né? Então eu quero calcular o campo elétrico a uma distância z de um anel com um raio que tende a zero. Quer dizer, é o campo elétrico de uma partícula, de uma carga pontual localizada no centro do anel. Então, vamos ver se isso de fato acontece. Se esse campo elétrico que eu obtive vai se reduzir ao campo elétrico de uma carga pontual quando o raio tende a zero. Então vamos ver aqui. Quando o raio tende a zero, não vai mudar nada no numerador, mas no denominador eu vou ter o raio aqui tende a zero, vai desaparecer. E aí eu vou ter z ao quadrado elevado a 3 meios, que vai ficar z ao cubo. Simplificando, é kq sobre z ao quadrado, como era esperado, porque isso aqui é o campo elétrico de uma carga pontual. Tá? Então, o nosso resultado obtido aqui faz sentido.